orar? Pai amado, no nome poderoso de Jesus, eu te entrego, Pai, esta live. Senhor, conduza-me, Senhor, na tua palavra. Não deixe que eu te atrapalhe. Não deixe, Senhor, que nada, Senhor, venha tirar aquilo que a tua palavra, Senhor, foi determinada a fazer hoje. Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle dessa live. Eu te entrego o controle da minha mente, do meu intelecto, das minhas emoções, da minha voz, dos meus lábios, Espírito Santo. Tu és o preletor principal aqui. Esta live é sua. Não deixe que eu te atrapalhe. No nome de Jesus. Eu consagro a ti, Senhor, esta palavra. Que ela venha, Senhor, ser uma sementinha no coração dos meus irmãos e que um dia ela possa se transformar numa árvore frondosa. No nome de Jesus. Amém. Bem-vinda, Marilda, Glaudson, Maria Elza, Zeni. Sejam todos muito bem-vindos. E a palavra hoje está em Mateus, capítulo 7, no versículo 13, onde o subtítulo é Entrem pela a porta estreita. O Senhor Jesus, ele sempre foi muito enfático quanto a andar de acordo com a vontade de Deus, quanto a abandonar os pecados. E aqui na porta estreita, o Senhor Jesus, ele mais uma vez está frisando para que nós andemos nos caminhos do Senhor. E aqui vem dizer o seguinte: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos que os encontram. Então, aqui o Senhor Jesus está frisando: entrem pela porta estreita. Porque a estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, mas muitos escolhem esse caminho. Mas a estrada para a vida, ela é estreita, o caminho é difícil e poucos escolhem, poucos os encontram. Não é nem que escolhe, poucos encontram este caminho que leva à vida eterna, este caminho que leva à presença de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele compara aqui os caminhos que nós escolhemos como duas metáforas. Ele coloca na nossa frente duas portas. A porta estreita é a porta que conduz à salvação. A porta larga, ela conduz ao inferno. Então, o Senhor Jesus usou essa metáfora, essa linguagem, para que as pessoas, eram pessoas humildes ali, para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Então, a porta larga simboliza o mundo, simboliza as suas facilidades, simboliza o pecado. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Luiz, Pastor Marcos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a porta larga, muitas vezes nós escolhemos por ser um caminho de facilidade, por ser um caminho ao qual nós não teremos que sair da nossa zona de conforto. Ela representa um caminho fácil, um caminho popular, mas leva à perdição. E a porta estreita, ela simboliza um caminho de renúncia, um caminho de sacrifício, um caminho de obediência a Deus, mas que leva à vida eterna. A porta larga, ela não impõe limites. Ela permite que você leve as suas bagagens de pecado, de orgulho, de bebedeira, de tantos pecados, dos desejos egoístas, porque na porta larga nós fazemos aquilo que a nossa carne quer. Nós não fazemos aquilo que o Espírito espera de nós. E a palavra de Deus nos diz... Deixa eu só pesquisar aqui para você.
Gálatas 5. Vamos aqui na Bíblia. Como é bom poder contar com a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Gálatas 5, no versículo 16. A vida pelo Espírito. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não entrará pela porta estreita. Então, o tempo todo, a nossa carne humana, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a nossa alma, o nosso corpo, ele está o tempo todo brigando com o nosso espírito para fazer aquilo que a carne deseja. Igual eu li aqui para vocês, a carne deseja bebedeira, idolatria, fofoca, maledicência. A carne deseja beber bebida alcoólica, a carne deseja comer muito, a carne deseja fofocar, deseja fazer o mal. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda a lutar contra tudo isso, porque através do jejum, através da oração, você fortalece o seu espírito, e dessa forma, o seu espírito fortalecido, ele encontra força para lutar contra a carne, e dessa forma, o espírito, sem que você veja, faz com que você abandone todos os seus pecados, todos os seus vícios, tudo aquilo que te separa do amor de Deus. Então, nós temos que priorizar aquilo que o Espírito, ele espera de nós. O Espírito Santo espera de nós. O Espírito Santo então, assim, a porta larga, você faz o que você quer, você vive da forma que você quer. Muitos cristãos vivem assim. Muitas vezes falam: eu posso beber uma cervejinha, não tem nada não. Eu posso tomar um vinho, não tem nada a ver, todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, igual a nossa mãe dizia. Nós fizemos uma escolha por entrar pela porta estreita. A porta estreita é uma porta de renúncia, é uma porta de abnegação. Você tem que negar a si mesmo o tempo todo para entrar pela porta estreita. Então, a porta estreita, ela exige que nós deixemos tudo para trás, tudo. Nós renunciamos tudo. Muitas vezes renunciamos aquilo que é lícito para ter a presença do Espírito Santo dentro de nós. E a porta estreita, ela simboliza o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus. Quando entramos por essa porta, estamos assumindo um compromisso de santidade, de renúncia. Não só uma decisão, mas uma transformação diária. Todo dia você decide não pecar. Todo dia você decide não falar, não fofocar. Todo dia você decide não mentir. Shalom, Francisca, Josias, muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a porta estreita não é que você aceitou Jesus, você se batizou e você
está livre de tentação. Bem-vinda, Sirlene. Ana, Francisca, você está livre de tentação? Não. Aí que as tentações vêm com mais força. Você está numa luta diária contra a sua mente, contra aquilo que a sua alma quer. E a sua alma grita dentro de você, querendo só aquilo que desagrada a Deus. Então, a porta estreita, ela é uma transformação diária, onde nós abandonamos a bagagem velha. O velho homem ficou para trás. Nossos hábitos carnais, nosso pecado, bebedeira, idolatria, fofoca. Nós abandonamos tudo isso aí e decidimos viver uma vida de santidade. Só que essa vida de santidade, ela não é pesada. Shalom, irmã Clarice, a paz do Senhor. Essa vida que nós decidimos viver diariamente, ela não é pesada. Vocês sabem por que ela não é pesada quando nós escolhemos andar pelo caminho estreito? Porque nós desejamos agradar ao nosso Senhor Jesus. Nós tememos perder a unção de Deus, a presença do Espírito Santo. E tudo é fácil, tudo é simples. No começo você tem que lutar. No começo você precisa se debater com a sua carne, com tudo aquilo que a sua carne quer e deseja. Mas depois fica fácil quando o Espírito Santo assume o controle da sua vida. Você abre mão dessas coisas não como um peso, você abre mão dessas coisas por amar ao Senhor Jesus, por não querer perder a presença dEle. E aí a gente começa a viver essa vida de santidade. Para alcançar a salvação é necessário passar pela porta estreita. E a porta estreita, ela exige que nós abandonemos os nossos fardos, que nós perdoemos, que nós paremos de fofocar, que nós paremos de fazer intriga, divisão, facção, luxúria, bebedeira, tudo que desagrada ao Senhor, nós precisamos deixar para trás. Então, entrar pela porta estreita exige um esforço, porque ela é difícil de passar, mas o esforço vale a pena, porque é através desse esforço que nós entramos no reino de Deus. A porta larga, igual eu li aqui para vocês em Gálatas 5, 16, a porta larga, ela representa o caminho do mundo, onde tudo é permitido. As pessoas não se preocupam com a santidade. O caminho eles escolhem o caminho fácil, o caminho da maioria, não se preocupando com a sua alma, com o seu espírito. Entendeu? As pessoas elas buscam prazer imediato. Elas procuram prazer imediato. Desculpem, tá? As pessoas elas procuram prazer imediato. Elas procuram prazer imediato. Elas procuram satisfazer aquilo que a sua carne quer. A palavra de Deus nos diz em Mateus 10, versículo 37. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Boa tarde, Deus abençoe. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Então,
muitas vezes nós somos chamados a abandonar abandonar a própria vida, não fazer mais a nossa vontade, mas sim fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E em Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós decidimos ser seguidores do Senhor Jesus, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Segui-lo sem perguntas, deixando tudo para trás, deixando o velho homem, deixando as nossas antigas histórias. Tudo isso nós temos que deixar para trás. E esse é o sentido da nossa vida. Vocês me perdoem, é que meu filho está precisando está falando comigo aqui, aí estou tirando um pouco de atenção, me desculpem, tá? E no versículo 38, 8:38 diz assim: se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e de pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E quando o Senhor Jesus vai vir na glória do seu Pai? Quando o Senhor Jesus vier, como está em Apocalipse, né? Como está em Apocalipse, descrito sobre a vinda do Senhor Jesus, que ele virá virá no seu cavalo, né? E virá trazendo destruição sobre aqueles que não o aceitaram e não o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Em Lucas, no capítulo 13, no versículo 24, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Então, haverá momentos em que você tentará entrar pela porta estreita, mas você não vai conseguir, não haverá mais tempo. É como diz a parábola das 10 virgens, né? É como diz a parábola das 10 virgens, onde ali tinham 10 virgens, 5 trouxeram as suas lamparinas cheias de óleo, né? E foram prudentes. E 5 delas não trouxeram as suas lamparinas cheias de óleos, trouxeram só pela metade, né? Só que ele, ao invés de se precaver, voltar e encher, enquanto elas aguardavam o noivo, que é o Senhor Jesus, o azeite da lamparina delas acabou. E o Senhor Jesus chegou e elas foram pegas de surpresa. E elas foram pegas de surpresa. Só um instante aqui, tá, pessoal? 077386. Me desculpe. E em Romanos 12, no 1 ao 2, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte:
Olha o subtítulo da palavra: sacrifício vivo para Deus. Sacrifício vivo para Deus. É isso que nós somos. Sacrifício vivo para Deus. É isso que nós devemos fazer. A nossa vida tem que ser um sacrifício santo, um sacrifício vivo para Deus. Dessa forma, nós poderemos passar pela porta estreita, pela porta que leva a Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Eu vou anotar seu nome aqui, tá, Luiz Ricardo? Vou anotar seu nome aqui, tá? Eu já volto, tá, pessoal? Deixa eu só anotar o nome de quem está pedindo oração. Eu coloquei uma enquete no meu TikTok perguntando se as pessoas queriam fazer uma live de oração. Só 3 pessoas responderam. Vamos lá, pessoal. Portanto, meus irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos um povo separado, que nós sejamos um povo santificado a Deus, ao Senhor Jesus. Nós, como cristãos, a nossa atitude ela tem que ser diferenciada. Nós não podemos nos amoldar à vontade desse mundo. Nós não podemos nos render aos desejos pecaminosos, à boemia, à luxúria, à bebedeira. Em Gálatas 2, no versículo 20, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte. Paulo aqui está expressando... Amém, Luiz Ricardo, amém. Paulo aqui está expressando como que ele se sente depois de conhecer o Senhor Jesus, depois de ter sido um assassino do povo de Deus. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada, teve uma metanoia. E dessa forma... ele se apegou ao Senhor Jesus e aqui ele vem dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muitas vezes nós consideramos que abandonar um pecado, abandonar um vício é difícil. Mas você imagina o Senhor Jesus, ele se entregou, ele entregou a vida dele por nós para que nós tivéssemos salvação. Ele se entregou naquele madeiro, ele foi crucificado, ele sentiu dores horrendas, para que houvesse o perdão das nossas almas, para que houvesse o perdão dos nossos pecados, para que houvesse a cura das enfermidades que este mundo pecador colocou sobre nós. E muitas vezes nós não queremos deixar uma bebida, nós não queremos deixar de fofocar. E muitas vezes existem cristãos que eles estão dentro da igreja, mas o comportamento do mundo não sai da vida deles. As pessoas muitas vezes estão na igreja 2, 3 vezes por semana, mas aquela atitude dentro de casa, grita com o filho, briga com a mulher, agride com a mulher, fala fofoca da vizinhança inteira, não abandona isso. De que adianta você estar dentro da igreja, se considerar um membro e fazer essa espécie de coisa? A palavra de Deus nos diz que naquele dia o Senhor Jesus, muitos dirão: Senhor, eu curei em seu nome, Senhor, expulsei demônios no seu nome. O Senhor Jesus dirá: afasta-se de mim, eu não os conheço. E quando o Senhor Jesus diz assim: afasta-se de mim, eu não os conheço, por que ele não conhece?
porque o nome de Jesus é poderoso, como diz aqui na palavra de Filipenses 2, no versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, ele tem poder próprio, ele tem força própria. O que o Senhor Jesus está falando? Você expulsou o demônio no meu nome, porque meu nome é poderoso, mas eu não te conheço porque você não tem relacionamento comigo. Eu não te conheço porque você não orou junto comigo. Você não separou o tempo no secreto comigo. A porta estreita é uma vida de renúncia. Renunciar muitas vezes festas lícitas, festas de familiares. Muitas vezes você se abstém de comer alguma coisa que você gosta para estar na presença de Deus. Você se abstém de comer, você faz jejum para ter a presença de Deus. Então, a porta estreita é difícil, mas não é impossível entrar por ela. E na porta larga, as pessoas querem prazer imediato, conforto temporário. Elas buscam os valores do mundo. Num primeiro momento, a porta larga ela pode parecer fácil, pode não ser trabalhosa, mas essa escolha conduz à destruição espiritual, à separação de Deus. Embora você possa ter uma satisfação imediata, ela não te garante a vida eterna e plena. Entenderam? Ninguém quer fazer aquilo que lhe custa alguma coisa. Ninguém quer abrir a mão dos seus desejos íntimos, de estar rodeado de amigos, de beber, se divertir. Ninguém quer tirar um tempo, 5, 10 minutos para orar ao Senhor Jesus. Mas quando chegar aquele grande dia, o Senhor dirá: afasta-se de mim, eu não os conheço. Eu não os conheço. Então, o que representa a porta larga? Ela representa o caminho que muitos escolhem pela facilidade e por aparentemente ser livre de restrições. Quais são as características? Permite a entrada pelo pecado, as prioridades do mundo, orgulho, prazer. Falar mal dos outros é bom, fofocar é bom, falar mal do colega de trabalho é bom. É isso que Satanás quer. E o destino, mas esse destino ele leva à sua perdição, à perdição da sua alma. O caminho estreito ele representa o caminho do discipulado, o caminho da renúncia, o caminho da obediência a Deus. Então, a porta estreita ela exige que você negue-se a si mesmo, igual eu li aqui em Marcos 8, em Lucas 13, 24. Nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos negar os nossos desejos pecaminosos, nós precisamos negar tudo aquilo que desagrada a Deus, nós precisamos deixar o orgulho, os apegos mundanos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. E o nosso destino é a vida eterna. Pode parecer difícil, exige esforço e sacrifício, mas é o único caminho que pode nos levar à presença de Deus. É o único caminho que nos fará entrar no Santo dos Santos. Então, a escolha entre a porta larga e a porta estreita é uma decisão pessoal sua. Shalom, João, Cláudia, Vó Maisinha, bem-vindos. É uma decisão sua. Então, ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode te obrigar a escolher estar na presença do Senhor Jesus. Mas eu te garanto que quando você chegar neste lugar, se você decidir, será maravilhoso. Eu vivia no mundo fazendo tudo aquilo que Satanás gosta: bebedeiras, farra, fofoca, intriga, facção, divisão. Eu era terrível, até que eu tive um encontro com o Senhor Jesus.
E eu achei que eu nunca conseguiria largar de beber, porque eu bebia muito. Mas para mim eu parei de beber, foi tão fácil, foi tão rápido, entendeu? Mas eu deixei o Espírito Santo entrar no meu coração. E como a palavra de Deus diz aqui em Romanos 12, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, quando nós entregamos o nosso corpo a Deus como sacrifício, para que Ele faça a vontade em nossas vidas, é isso que é uma forma de adorar o Senhor. É isso que Ele espera de nós. Então, nós temos que deixar para trás os maus pensamentos, os maus desejos. E quando nós não conseguimos fazer isso, tem o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque você é moldado por aquilo que te preenche. Se o que te preenche é bebida, é fofoca, é maledicência, é isso que vai estar na sua mente. Se o que te preenche é a palavra de Deus, é a Bíblia, é isso que vai te moldar. Você vai ser moldado conforme aquilo que você mais coloca na sua mente, que você mais coloca no seu coração. Olá, Eliezer, Adenilson. Então, nós não podemos afirmar, mesmo aceitando Jesus, que somos salvos, até que nós abandonamos o pecado. Seja ele na forma de homossexualidade, de mentira, de adultério, de prostituição. Da mesma forma, nós não podemos nutrir ódio contra o nosso irmão. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele bateu muito nessa tecla do perdão, do amar ao próximo. Essa é uma coisa que sempre foi muito persistente nos sermões do Senhor Jesus. Então, quando nós continuamos a andar nesses comportamentos, a gente já está nas trevas. Muitas vezes, quando nós estamos na escuridão, nós não conseguimos ver o que está ao nosso redor. Nós simplesmente caímos de cabeça. Mas quando a luz do Senhor Jesus entra nas nossas vidas, tudo se abre, a verdade, nós vemos a verdade, nós vemos aquilo que nós fazíamos. E então nós pedimos para Deus entrar no nosso coração e transformar a nossa mente. Amém? Eu espero que esta palavra possa ter alegrado o seu coração, possa ter te trazido luz. Me desculpem porque o meu filho precisava de um... Olá, Estefânia. De um documento urgente. Mas amém, né? Vamos orar? Querido Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro a cada coração que está nessa live, a cada coração que ainda assistirá a essa live, Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha entrar em cada coração, Senhor, e mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai, porque é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. E a Tua palavra nos diz, Pai, que não é por força nem por violência, Pai, mas pelo Teu Espírito, e que o Espírito Santo de Deus possa encontrar cada coração sedento, cada coração faminto pela Tua palavra, Senhor, e fazer morada e habitar em cada coração. Senhor Jesus, Tu que és a luz do mundo, ilumina o caminho de todos que participaram e vão participar dessa live, vão assistir essa live. Em nome de Jesus, ilumina o caminho, mostra a verdade, mostra aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.